Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Chegando para mais um vídeo aqui no canal, dessa vez pra gente falar de futebol, né? Então vamos lá trazer informação para você, mas antes, deixa o seu like, comente aqui no nosso vídeo, compartilhe aí com seus grupos, né, com seus amigos, as suas redes sociais, se inscreva no canal também, gente. Nosso sininho de notificações, para sempre que a gente postar vídeo aqui no canal, né, você possa receber aí essa notificação dizendo: opa, tem vídeo novo no canal Cristiano Santos Radialista. Depois da vinheta eu volto trazendo informação de Libertadores da América, Copa do Brasil e os estaduais, né, e os campeonatos estaduais por todo o nosso Brasil. Agora sim, vamos lá então trazer informação para você que está aí ligado com a gente e falar de Taça Libertadores da América. É a segunda fase da competição. Tivemos na terça-feira a equipe, na verdade na quarta-feira, né, a equipe do Atlético Mineiro estreando na competição, né, contra a equipe do Carabobo fora de casa, empate em 0-0 no dia 1º, né, primeiro aí de março, o Atlético recebe a equipe do Carabobo no Mineirão. E aí o Atlético joga por uma vitória simples para conseguir a vaga para a próxima fase da competição. Outro time brasileiro aí que estreou também na competição continental foi o Fortaleza. Fortaleza visitou o Deportivo Maldonado e também não saiu aí de um 0-0, mas o Fortaleza tomou de um sufoco, teve até gol anulado aí pelo VAR. Enfim, o time do Deportivo Maldonado quase vence o Fortaleza. O Fortaleza joga no próximo dia 2, né, numa quinta-feira, em Fortaleza, lá no Castelão, né, rapaz, no Ceará, para ir decidir a sua vida na Libertadores da América, a Liberta. Pois é os nossos times brasileiros nessa primeira fase da competição. Deixa eu trazer para vocês aqui também, mais coisas do esporte, né, para você que tá ligado aí, ligada e ligado com a gente sempre, né? Vou trazer para vocês aqui, falar de Copa do Brasil, né, gente? Até porque já começou a competição, alguns clubes grandes, né, já estrearam aí na competição, na segunda competição mais importante do nosso calendário. Deixa eu passar então todos os jogos aqui que já aconteceram. Deixa eu passar para vocês, ó. Tivemos o São Luís eliminando o Juventude, São Luís 1-0 no Juventude, o Juventude fica pelo caminho, o São Luís segue na competição. Vitória do Espírito Santo, perdeu em casa para o Remo por 1-0 e o Remo segue aí na competição, jogava por um empate e venceu, né, o seu confronto, então segue aí para a próxima fase o time do Remo. Tivemos ainda o Brusque 3-0 para cima do Marília. Segue o Brusque, né, o time de Santa Catarina aí para a próxima fase. O Marcílio Dias 1-0 para cima da Chapecoense. Tivemos também o Coritiba, né, 3-0 para cima do Humaitá. Gente, eu estava assistindo algumas coisas dessa Copa do Brasil ontem. E uma coisa que eu ouvi me chamou a atenção e eu concordo plenamente. Eu não sei qual critério, né, que a CBF usa para liberar os estádios para a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro, enfim, para as competições, né, que a CBF comanda aqui no nosso futebol brasileiro. Mas esse critério que a CBF usa tem que ser mais rigoroso, porque esse estádio, por exemplo, o Florestão, né, do Humaitá, gente, sem condição nenhuma, gente, sem condição nenhuma. O Coritiba, que é um time aí que já foi campeão brasileiro, né, joga num estádio desse, investe em jogadores, de repente tem 2, 3 jogadores machucados ali, contusão séria devido, né, à situação do gramado, então o clube acaba ficando no prejuízo. Não dá, né, gente? Não dá.
Vai participar da competição? Vai, beleza. Então vai lá fazer a vistoria no estádio. Se tiver com gramado e outras áreas certinha, belezinha, pronto. Disputa a competição. Se não tiver, procura outro estádio para jogar. Ah, não tem condição. Então coloca outro clube no lugar. Tem que ser rigoroso, gente. Tem que ser rigoroso. O Falcon perdeu de virada para o Volta Redonda por 3-1. O time do Rio de Janeiro segue então, da Cidade do Aço, né? Segue para a próxima fase da competição. São Francisco do Acre empatou em 1-1 com o Ipiranga. O Ipiranga do Rio Grande do Sul segue na competição. Tivemos o Ceilândia que recebeu o Santos. Outro estádio, outro gramado horroroso. Santos com todas as dificuldades aí que encontrou nesse confronto. Venceu por 1-0. O jogo foi difícil, o jogo foi complicado. O Santos perdeu alguns gols, mas o Ceilândia também perdeu aí alguns gols. E o Santos segue, né, na competição, jogava por um empate, venceu por 1-0, mas não foi fácil, não foi fácil. Que mostra aí que o Santos, se não contratar, vai ter muitas dificuldades também nesse ano de 2023, se falando da própria competição, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. Mais jogos para vocês aqui. O Caucaia 0-0 com a Tombense passou. São Raimundo de Roraima 4-3 para cima do Cuiabá. A equipe do São Raimundo passou. Nova Mutum 4-2 para cima do Londrina. O Londrina eliminado. O Mutum passou para a próxima fase. Tivemos também a estreia do Vasco ontem, né? O Vasco que jogou em Brasília contra o Trem. Aí a gente estava falando aqui da questão do estádio que não tem capacidade. O estádio do Trem não tinha capacidade para mandar o jogo entre Trem e Vasco. O que aconteceu? O Trem vendeu o jogo para Brasília, né? Claro, ganhar uma grana, etc e tal, e também proporcionar um confronto mais, né, mais legal, num estádio mais bacana, num campo maior. Apesar que o torcedor não foi não foi em grande número, né, nesse confronto entre Trem e a equipe Trem do Amapá, né, e a equipe do Vasco. Por quê? Porque colocaram o valor do ingresso muito alto, gente. Pós-carnaval colocar um valor desse, acho que o preço menor aí do ingresso entre Trem e Vasco, acho que 80 ou mais, um pouco mais que isso. R$80 ou um pouco mais que isso. Gente, não dá, né? Você escolhe. Eu levo comida para minha casa ou eu vou no jogo do Vasco? Aí não dá, né, gente? Mesmo que o torcedor de Brasília, quando vai time do Rio de Janeiro e do eixo Rio-São Paulo, quer, né, ver o seu time do coração, mesmo assim pesa no bolso, né, gente? Pesa no bolso. Ainda mais se tratando aí de um pós-carnaval, né? Aí fica difícil, fica complicado e não deu aí muita gente nesse confronto. Mas o Vasco fez o seu dever, venceu por 4-0 o seu Pedro Raul. Pedro Raul, meu querido, você perdeu o gol demais, menino. Pedro Raul segue aí aprimorando a sua parte física, evidentemente, mas não sei se dá para dizer que o torcedor ficar preocupado, né? Não sei se a gente pode falar assim, mas o Pedro Raul vem perdendo gol demais. O que o torcedor fala, o que a imprensa fala também de uma forma geral é que é o seguinte: um jogo grande, por exemplo, Vasco dia 5 pega o Flamengo pelo Campeonato Carioca. Chances como as que o Pedro Raul perdeu, claríssimas, no jogo contra o Trem, tem que fazer contra time grande, porque senão acaba perdendo esses gols e aí o time qualificado como é o do Flamengo, por exemplo, vai lá e faz, né? Então Pedro Raul tem que colocar o pé na forma aí para começar a fazer mais gols, né? 4-0 Vasco então, né? Pedro Raul fez um gol, Nenê fez um golaço, um gol muito bonito, o gol de Nenê, entrou no segundo tempo e fez um golaço. O Vasco teve muitas oportunidades, né? Venceu por 4-0 aí, jogo muito tranquilo para o Vasco. O time do Trem é um time quase que amador, a gente não pode nem tirar como referência um jogo como esse aí, né? Falar de Campeonato Carioca, né, rapaz? Até porque hoje é sexta-feira e no final de semana aí já começa, né, mais uma rodada dos estaduais, então a gente já começa a rodar aqui, a falar para você sobre os confrontos do final de semana. O Nova Iguaçu, por exemplo, abre amanhã, mais conhecido como sábado, a rodada 9 aí contra a equipe do Resende. E é um jogo direto aí, né? O Resende tem 4 pontos,
Deixa eu buscar aqui. O Nova Iguaçu tem 7 pontos, ou seja, estão brigando ali, né, para não serem rebaixados para a segunda divisão. Esse jogo acontece às 3h30 da tarde amanhã, lá no Laranjão. No sábado também, às 16 horas, o Fluminense no Maracanã recebe a equipe da Portuguesa. É o Fluminense que, se vencer, já confirma aí praticamente, né? Confirma, né, a sua classificação, ou pode ficar bem próximo aí da sua classificação para a próxima fase da competição. Já a Lusa tem que vencer a Portuguesa do Rio, né? Do Rio de Janeiro. A Lusa tem que vencer aí para se afastar mais ainda da zona do rebaixamento, daquela parte de baixo ali do rebaixamento, e quem sabe ficar entre os 8 aí para disputar a Taça Rio. Teremos clássico nesse final de semana. No sábado às 18 horas o Botafogo recebe a equipe do Flamengo. Esse jogo acontece no estádio Mané Garrincha em Brasília. No domingo teremos o Bangu jogando às 3h30 da tarde contra o Volta Redonda, jogo que vale aí G4 da competição. O Bangu, se vencer, chega a 15 pontos e entra no G4, tira o Vasco ali, e o Volta Redonda da mesma maneira. Volta Redonda que, se vencer, pode até assumir, com a combinação de resultados, a segunda colocação, ou no máximo aí, ou no mínimo a terceira colocação aí da competição, né? Jogo muito importante para ambas as equipes. Audax na segunda-feira às 15h30 joga contra a equipe do Madureira. Audax aí naquela parte de baixo da tabela tem 9 pontos, ainda sonha aí com a vaga, evidentemente, né, para jogar a Taça Rio. Então, de repente, conseguir uma vaga entre os 4 aí, conseguir ir para a semifinal da competição. O Madureira do mesmo jeito, né, gente? O Madureira tem aí também 9 pontos e pode sonhar ainda com a vaga entre os 4, ou uma vaga para disputar a Taça Rio do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Também na segunda-feira, às 19h30, o Vasco recebe a equipe do Boa Vista em São Januário. Aí deve ter um público bem bacana nesse confronto de 19h30 da segunda-feira. E o Vasco precisa vencer aqui, até porque Volta Redonda e Bangu se enfrentam. Quem vencer desse confronto, né, ultrapassa o Vasco na tabela de classificação. Então o Vasco pode jogar esse confronto contra o Boa Vista pressionado para vencer. Boa Vista, que é o lanterna da competição, ainda não venceu até aqui. É o estadual, né, rapaz? Classificação: o Flamengo tem 20 pontos, é o primeiro colocado. O Botafogo é o segundo com 16. 16 pontos também tem o Fluminense, terceiro colocado. O Vasco é o quarto colocado com 14 pontos, mas vê ali no seu retrovisor o Volta Redonda com 13 e o Bangu com 12. Saindo então do Campeonato Carioca, deixa eu destacar para você que está aí ligado com a gente aqui no nosso canal Cristiano Santos, radialista, o Campeonato Mineiro, né, rapaz? Já tivemos aí a abertura da 7ª rodada, que aconteceu na quinta-feira, vitória do Cruzeiro fora de casa contra a Caldense por 2-1. Sábado, ou seja, amanhã, teremos a equipe do Democrata jogando contra o Atlético Clube, né? O Atlético da capital, o Atlético Mineiro, faz o clássico também no sábado às 16h30 contra a equipe do América Mineiro. Sábado também a equipe do Patrocinense recebe o Democrata de Governador Valadares. No domingo às 18 horas, na verdade às 16 horas, o Ipatinga joga contra a equipe do Pouso Alegre. Fechando aí essa 7ª rodada, a Tombense na segunda-feira às 19 horas joga contra a equipe do Vila Nova. Classificação dos grupos para você que está aí com a gente, ó. O Atlético Mineiro lidera o grupo A com 16 pontos, o Atlético Clube tem 9 pontos, é o segundo colocado, Pouso Alegre tem 8 e o Vila Nova tem 7 pontos até aqui. No grupo B, 14 pontos para o América Mineiro, Caldense tem 4 pontos, é o segundo colocado, Patrocinense tem 3 e o Democrata tem 3 pontos também. Grupo C, Cruzeiro lidera com 11 pontos, Democrata de Governador Valadares 9 pontos, Tombense 8 pontos e o Ipatinga na lanterna com 5 pontos até aqui. É a situação do Campeonato Mineiro. É o Campeonato Mineiro aí, rapaz. O Cruzeiro venceu e assumiu a liderança do seu grupo. Falar do Campeonato Gaúcho para você que está aí ligado com a gente. O Grêmio joga nesta sexta-feira, né? Joga nesta sexta-feira o time tricolor aí, né? O Grêmio, rapaz, o Grêmio do Luizito Soares, né? Do Luizito Soares. O Grêmio recebe às 8 horas da noite desta sexta-feira a equipe do Novo Hamburgo. Também nesta sexta,
a equipe do Brasil de Pelotas joga contra o Avenida. Amanhã, mais conhecido como sábado, o Aimoré, às 16h30, recebe o Internacional lá no Cristo Rei. Na segunda-feira teremos a equipe do São José jogando contra o São Luís, o Caxias contra o Juventude às 8 horas da noite, a equipe do Esportivo joga contra o Ipiranga na terça-feira às 8 horas da noite. Situação aqui do Campeonato Gaúcho, classificação: Grêmio 22 pontos na primeira colocação, o segundo colocado é o Internacional com 16, o Ipiranga é o terceiro colocado com 14, o Caxias fecha o G4 aí com 13 pontos, Juventude é o quinto com 10, Brasil de Pelotas tem 9, o São José tem 9, o Avenida tem 8, o Novo Hamburgo tem 8, o São Luís tem 7, e na zona de rebaixamento o Esportivo com 6 pontos e o Aimoré com 4 pontos. É a situação aí do Campeonato Gaúcho. Pois é, Campeonato Gaúcho 2023. Falar do Campeonato Baiano, para você que está ligado com a gente, os times baianos que jogaram aí nesse meio de semana pela Copa do Nordeste. Bahia perdeu de 6-0 para a equipe do Sport e o Vitória foi derrotado pelo Náutico em casa de virada por 3-2. Então, volta as suas atenções então aí nesse final de semana para o Campeonato Baiano. Já já eu passo a classificação, mas os jogos da 9ª rodada. No domingo teremos às 16 horas o time do Vitória jogando contra a equipe do Barcelona de Ilhéus. No domingo também teremos a Jacuipense jogando contra a Juazeirense. Ainda no domingo, o Itabuna recebe a equipe do Bahia às 16 horas. Domingo também é dia de Atlético de Alagoinhas contra o Docimel. Também no domingo, no mesmo horário, às 16 horas, teremos aí o Bahia de Feira jogando contra a equipe da Jacobinense. É o Campeonato Baiano, né, rapaz? O Baianão 2023. Pois é, rapaz. É a última rodada, né? É a última rodada da primeira fase da competição. O Bahia lidera com 21 pontos já classificado. Juazeirense tem 16 e não pode ser alcançado mais, também está classificado para a próxima fase. Jacuipense tem 14 pontos. Ainda não está classificado porque o Vitória é o quinto colocado com 11 e pode alcançar aí o time da Jacuipense. O Itabuna é o quarto colocado com 12 e também não está classificado. Brigam aí por 2 vagas, o Vitória com 11 pontos, o Bahia de Feira em sexto com 10 pontos, o Barcelona de Ilhéus com 9 pontos. Esses 3 times, né, mais o Itabuna e a Jacuipense, 5 times brigando por 2 vagas no G4 aí para a próxima fase da competição, ou seja, a semifinal do Baianão. O Bahia de Feira tem 10 pontos, é o sexto, o Barcelona de Ilhéus com 9 pontos é o sétimo, o Atlético de Alagoinhas tem 8 pontos e é o oitavo colocado. Estaria caindo para a segunda divisão nesse momento. Jacobina, né, o Jacobinense, com 7 pontos. O Docimel já caiu, né? O Docimel não pode alcançar mais aí o Atlético de Alagoinhas, então vai disputar a Série B do Campeonato Baiano em 2024, né? Pois é, em 2020, nesse ano ainda disputa, né? Disputa nesse ano ainda. O Docimel disputa a segunda divisão do Campeonato Baiano. Se eu sair aqui do Campeonato Baiano, trazer mais informação para vocês de outros campeonatos, de outras competições, né? Para você que está ligado aí no nosso vídeo. Enquanto isso, deixa o seu like, né? Comente também aqui se você está gostando do nosso conteúdo e também adicione aí, né? Toque no sininho para que você receba sempre notificações com os nossos vídeos. Campeonato Paulista, 11ª rodada vai acontecer, a penúltima rodada aí da competição, nesta primeira fase da competição. Água Santa recebe o Botafogo de Ribeirão Preto amanhã às 3 horas da tarde. Teremos também no sábado a equipe da Inter de Limeira contra o Guarani. O RB Bragantino, né, joga contra o Ituano no sábado também às 16 horas. São Paulo também joga no sábado às 18h30 contra a equipe do São Bernardo. Teremos clássico no domingo às 16 horas. O Santos recebe na Vila Belmiro o Corinthians. O Palmeiras
vai visitar, não, vai receber lá no seu Allianz Parque às 18h30 a equipe da Ferroviária. Também no domingo, só que às 20h40, né, às 8h40 da noite, a Portuguesa Lusa, que tá ali, rapaz, brigando, né? A Lusa tá brigando para não cair para a segunda divisão, para não voltar para a Série A2 do Paulistão, mede forças aí contra o São Bento. E na segunda-feira, para fechar aí essa penúltima rodada, a equipe do Santo André recebe o Mirassol. Classificação de momento: Grupo A, Botafogo lidera com 14 pontos e o Bragantino também com 14 pontos. Lideram aí o Grupo A. Santos é o terceiro colocado com 13. A Inter de Limeira com 10 pontos, ou seja, todo mundo ainda tem chance de classificação nesse Grupo A. No Grupo B, São Paulo tem 20 pontos, já está classificado. O Água Santa tem 17 pontos, faltando 2 rodadas ainda. O Mirassol ali pode chegar a 18 pontos, então não está classificado ainda o Água Santa. Precisa de pelo menos mais um ponto aí, para que assim... um ponto não, né? Precisa na verdade de uma vitória, porque se for para saldo de gols aqui, de repente a equipe do Mirassol pode superar aí nas 2 últimas rodadas, né? O Guarani tem 10 pontos, já está eliminado, pode chegar só a 16 pontos, não consegue mais alcançar aí nem São Paulo, nem Água Santa. No Grupo C, o Corinthians lidera com 18 pontos e está classificado já. O Ituano briga ali com a equipe do São Bento e também da Ferroviária pela segunda vaga aí desse grupo do Corinthians, que é o Grupo C. No Grupo D, Palmeiras lidera com 24 pontos, já classificado, e o São Bernardo com 23 pontos, também já classificado. Palmeiras e São Bernardo se enfrentam na próxima fase da competição, ou seja, nas quartas de final. A equipe do Santo André com 14 pontos e a Portuguesa com 6 pontos, né? São os outros 2 integrantes aí do grupo. Saindo então aqui desse nosso Campeonato Paulista, né? E a gente assim encerra esse nosso vídeo. Obrigado aí, né? Obrigado pelo seu carinho, por assistir mais um vídeo aqui no canal. Ficou um pouco grande, evidentemente, por causa aí dos campeonatos estaduais, mas espero que vocês tenham ficado muito bem informados aí com o nosso vídeo, tá bom, gente? Beijo no coração, um abraço para vocês também. Deixa o like, comente, compartilhe, adicione aí o toque, né, no sininho de notificações, dá essa moral pra gente. Beijo no coração, até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente!